O Grupo Unidos de Comunicação apresenta mais um campeão de audiência, Podcast do Letra, com a direção do nosso querido amigo e comunicador Wagner Letra. Wagner Letra. Wagner Letra. Olá, minha gente, está começando mais um podcast do Letra. E essa semana nós estamos com mais um convidado, Luciano Araújo, ele que é um grande amigo meu, grande amigo aí também, provavelmente da cidade, dos companheiros. E a gente vai bater um papo, vamos saber um pouco da trajetória dele, o que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele está desenvolvendo hoje. E aproveitando que nós já estamos no fim do ano aí, uma boa festas para vocês. Nós já estamos aí, ó, no clima de Natal. Fica ligado aí na TV Unidos, na Unido Gospel e também nas redes sociais. E vamos conversar agora com um grande amigo, Luciano Araújo. Uma boa noite. Estou muito feliz da sua presença aqui. Eu que agradeço, meu amigo Wagner, é um prazer. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Uma boa noite para todos os telespectadores do programa Podcast do Letra. E é uma honra estar aqui para a gente falar um pouquinho, ter essa oportunidade e um grande privilégio fazer parte da sua audiência. É isso aí, né? E aproveitando, né, que como eu disse, nós estamos chegando no finalzinho do ano e a gente precisa debater vários tipos de assuntos, né, e recordar um pouco. E para recordar, nós vamos conversar um pouco com ele e ele vai recordar um pouco lá da sua carreira, da sua trajetória lá atrás. Fala um pouco aí de você, onde você mora, qual foi os lugares que você trabalhou, que se desenvolveu na sua vida. Eu sou natural de Três Rios, nasci em Três Rios, mas sempre residi em Paraíba do Sul. Então, desde pequeno, que eu me lembro da minha infância, sempre, apesar de eu não lembrar de ter outros familiares com vocação para música, mas eu sempre gostei de música, de me apresentar, daquele contato com o público. E na minha infância a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje com a internet, mas a lembrança que eu trago assim, de mim era aquela vontade de criança de poder expressar, de ver as pessoas felizes com alguma coisa que eu fizesse com o público. E então, eu nasci em 75, e eu lembro que nos anos 80, mais ou menos 87, era um período que aqui no Brasil o rock nacional estava em evidência, e a fonte que a gente tinha de acesso à música eram algumas rádios na época, pelo menos que chegava até aqui em Paraíba do Sul, que a gente tinha mais diversidade, era a Rádio Mundial, uma rádio AM que era muito famosa. E aí eu comecei a ter acesso, eu e meu irmão, hoje também locutor, Lucinei Maia, nós começamos a ter acesso a algumas músicas e conhecer o que, pelo menos no momento, era o ritmo do momento, o rock nacional. Então surgiram diversas bandas na época, como Titãs, Ira, Legião Urbana, Paralamas. E por nós não termos ninguém na família com essa veia musical, o incentivo da família não era muito legal no sentido de comprar, até porque nossos pais não tinham muitas condições de comprar instrumentos. Só que por essa veia, por essa vontade da própria música, nós começamos a improvisar os nossos próprios instrumentos. Então eu me lembro que a gente com 9 para 10 anos, a gente fabricava os nossos próprios instrumentos musicais. A bateria, por exemplo, que a gente criava com caixas de papelão, latas de leite vazias, aí nós apelidamos de lateria. E a partir daí, nós começamos a ver que a gente poderia dar um passo a mais, apesar da nossa idade. Aí eu comecei a estudar violão. Em 1992, eu já estava com mais ou menos quase 20 anos, me reuni com alguns amigos, fizemos uma bandinha de rock, nos apresentamos em até algumas festividades oficiais aqui de Paraíba do Sul, na exposição agropecuária. E a partir daí eu comecei a
com a música, depois nós crescemos, cada um seguiu a sua própria vida, outras pessoas deixaram a música, e eu continuei, acho que das poucas pessoas que participaram do grupo, se eu não me engano hoje, apenas eu, não, temos mais 2 amigos que participaram da banda, que continuam com a carreira musical. Então eu atravessei por música, depois a gente pode falar até com mais detalhes da carreira musical, mas eu trabalhei com música e depois eu trabalhei em emissoras de rádio também, com 19 anos eu era repórter policial. Aqui da cidade mesmo? Na cidade vizinha de Três Rios. É uma emissora que já tem, na época tinha mais de 50 anos. E praticamente foi o primeiro emprego meu e acho que o único emprego, como se diz, de carteira assinada. Foi assim, uma experiência maravilhosa, porque ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, eu estava mostrando que eu podia sobreviver financeiramente com aquilo que eu fazia. Então, isso foi uma experiência bem legal. Aí você passou pela música, pelo rádio, e hoje, qual é a sua atividade que você está desenvolvendo aí? Em mais ou menos 2010 para 2011, até então a gente não tinha um acesso muito grande à internet como a gente tem hoje. De você poder se comunicar da sua casa, você poder levar informação, você ter acesso, estudar. Eu passava por um período um pouco complexo na minha vida e chega aquele momento que você procura ver o que você vai fazer da sua vida, quais os rumos que você vai tomar, principalmente na área profissional. E eu comecei em busca de autoajuda. Você buscar através de livros, de alguns conceitos, não tinha ainda a internet, o acesso que se tem hoje a vídeos no YouTube, e eu procurei buscar através de terapias. Depois eu comecei a compreender que o que eu buscava era um auxílio terapêutico. Eu procurei através de algumas ferramentas, em livros, formas que eu pudesse me conhecer. Sim. E ver o que estava acontecendo comigo em termos de comportamento. E eu descobri que eu sofria de ansiedade, a ponto de tomar decisões que trariam sérias consequências na minha vida. Então, a partir daí, eu comecei a ver que com ferramentas, como, entre elas, uma que eu trabalho hoje atualmente, que é a hipnose clínica, que eu poderia mudar os comportamentos que estavam me prejudicando. E, a partir daí, a princípio, eu não tive a pretensão de trabalhar profissionalmente, mas eu já trabalhava com a música e eu vi que eu poderia gradativamente migrar da carreira da música, não é algo muito fácil, porque quando você tem uma paixão, você faz algo, e eu sempre tive essa felicidade de sempre fazer algo com amor e ao mesmo tempo levar alegria para as pessoas, tanto na música quanto no rádio. Depois que eu saí da profissão de repórter policial, eu comecei a fazer um programa dentro de estúdio e para mim foi mais tranquilo, porque a reportagem policial é muita adrenalina. E principalmente quando se trabalha numa emissora de rádio numa cidade pequena. Quando a gente vê, por exemplo, numa TV que alcança o Brasil, o mundo todo, e você vê o âncora do jornal, o repórter, falando de uma situação em que uma comunidade foi invadida pelo tráfico, ou que alguém agrediu uma outra pessoa, aquela pessoa, aquele profissional, ele pode falar aquilo ali, mas ele tem um embasamento. Mas quando você trabalha numa cidade pequena, então já aconteceu muitas vezes, por exemplo, eu dar uma notícia, eu não sei hoje como é a questão, mas antigamente você podia falar o nome todo da pessoa, o endereço, e eu saí da rádio e eu encontrar com a pessoa que eu dava a notícia. Então a gente tem que ter tinha que ter o popular jogo de cintura, a maleabilidade para você lidar com isso. Mas guardando essa proporção, voltando a sua pergunta, então eu comecei a perceber que se eu me beneficiei com aquela terapia, de trabalhar, de educar a minha mente, eu poderia também ajudar outras pessoas. E a partir daí eu me aprofundei, fiz um curso presencial em São Paulo de hipnose clínica, e a partir daí eu fui migrando gradativamente, não dei o mesmo foco que eu dava anteriormente à música, e comecei a trabalhar com a hipnose clínica. Então atualmente eu não trabalho mais com música, eu praticamente já havia abandonado bem antes da pandemia, e hoje eu faço das terapias, atendimentos, ministro cursos também,
mas através de forma híbrida, né, que se fala, através de atendimentos totalmente online. Mas isso não levanta a hipótese de eu ter deixado a música como paixão, mas apenas como atividade. Eu não tenho assim, eu não vejo, pelo menos agora, como projeto voltar para a música, voltar a cantar. Mas é uma paixão e assim guardo momentos inesquecíveis, grandes histórias. É algo que, conforme eu falei para você, é algo muito difícil de você decidir. Né? Você tem que colocar o emocional, tem que colocar o racional na hora de você tomar uma decisão. Eu até aconselho alguns amigos que passam por essa dificuldade de ter que pensar, será que eu continuo nessa profissão porque eu gosto ou deixo para seguir uma outra profissão porque dá mais dinheiro? É algo assim realmente muito complexo você tomar essa decisão. Não é aconselhável migrar de carreira por impulso, tem que se pensar bastante para não tomar decisão precipitada. Eu acho que até porque nessa área aí a pessoa tem que saber equilibrar, né? Não só a questão de você ir numa profissão por questão do dinheiro, mas também pelo prazer, pelo você gostar daquilo que você faz, né? Sim. Porque como você mesmo disse aí, que às vezes você ir numa profissão porque você gosta, né? Mas se você não tiver aquele equilíbrio, às vezes pode até ocorrer esse problema mental, depressão e toda essa área. E hoje você está trabalhando com hipnose, né? Com a hipnose. Isso daí hoje para você também seria não só você ajudar as pessoas, mas também se ajuda, né? Sim. Você é como o professor que ele tem que sempre se reciclar nas suas aulas, sempre se atualizar. O terapeuta, ele se ajuda porque a cada cliente que você atende, você descobre que ao mesmo tempo que você está ajudando, parece que você recebe uma ajuda até como uma lição de vida. E a gente vê o quanto que a nossa mente, quanto que a nossa vida mesmo nós somos muito vulneráveis a questões. Então, eu já tive clientes que ficam surpresos, e eu também positivamente fico surpreendido, né, com o resultado positivo que a própria terapia apresenta. Assim, alguns casos, por exemplo, uma senhora que durante muitos anos ela sofria com crise de pânico e ela praticamente não tinha uma vida social, porque a crise de pânico ela é algo assim cruel até do ponto de vista de você olhando para a pessoa, porque uma pessoa que tem fobia, por exemplo, você tem fobia de barata. Se você estiver num lugar que tiver barata, você não vai que você não tenha fobia. E a fobia é igual o bullying. Só é bonito para aquela pessoa que está de fora vendo, mas para a pessoa que sofre aquilo, seja bullying, seja fobia, as pessoas de fora podem até rir, mas para a pessoa que passa por aquilo é algo que é totalmente desconfortável. Então, uma pessoa que tem fobia de barata, alguma coisa, existem diversos tipos de fobia de aranha, de barata, tem pessoas que têm medo de coisas que a gente olhando pareceriam absurdas. Agora, a pessoa que tem crise de pânico, ela não tem um controle sobre quando ela vai ter aquela reação, aquela crise. A fobia, se eu tenho fobia de barata, eu sei que ali tem uma barata, eu vejo, eu venho para cá, a crise ameniza. Agora, a crise de pânico, você não sabe se de repente pode dar em você no ônibus, ou você está no shopping, ou você está num supermercado, ou você está em casa. Então a pessoa começa a ter medo de ter medo. E isso faz com que ela interrompa muitas situações, muitos eventos sociais, ficar em casa. E essa senhora, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela terapeuticamente, eu realizei uma palestra e nessa palestra eu falava sobre ansiedade e ela relatou mais ou menos comigo a situação que ela estava enfrentando. Ela disse: Luciano, eu não consigo hoje ter uma vida social, apesar de financeiramente eu ser bem resolvida, mas na semana retrasada, inclusive, eu estava num ônibus, tive que sair do ônibus porque eu tive uma crise de pânico. Você acredita que a hipnose clínica pode ajudar? E quando um cliente nos procura, mesmo o cliente trazendo um diagnóstico clínico, por exemplo, como transtorno obsessivo compulsivo, transtorno borderline,
crise de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, o papel do terapeuta que trabalha com hipnose é ele buscar, através da terapia, a causa do problema e principalmente a primeira vez que ele teve aquele sintoma. E essa cliente, quando nós começamos a fazer o trabalho terapêutico, ela, aos 18 anos de idade, essa senhora tinha mais ou menos 55 anos aproximadamente. Aos 18 anos de idade, ela foi estuprada e ela, durante esse tempo todo, ela carregou aquele sintoma dentro dela. Com trauma psicológico, né? Sim. Ela carregou aquela ocorrência dentro dela e com a hipnose a gente fala ressignificar, a gente dá um novo significado àquele fato. Não quer dizer que a hipnose vai fazer que a pessoa esqueça um trauma, mas ela começa a ver aquela situação que aconteceu sem aquela carga emocional. E nós, a maioria de nós temos limitações com dinheiro, com saúde, a questão física mesmo, da gente às vezes sofrer com compulsão alimentar, porque existe algo dentro da nossa mente que foi programada na melhor das intenções pelos nossos pais, mas que para nós aquilo acaba sendo prejudicial mais tarde. Algumas frases, por exemplo, quando o nosso pai, na melhor das intenções, a nossa mãe, fala pra gente assim, por exemplo, filho, o dinheiro é a raiz de todo mal. Então, se o dinheiro é a raiz de todo mal, como é que eu vou crescer e gostar de ganhar, de fazer dinheiro, se o papai e a mamãe falou pra mim que o dinheiro é a raiz de todo mal? O filho, por exemplo, que vê o pai chegando tarde da noite em casa e o pai fala assim, filho, a gente, para ganhar dinheiro, a gente tem que suar. E o filho fala, nossa, ele acaba incorporando aquilo como se fosse uma programação na vida dele e mais tarde, vamos supor que ele tenha a possibilidade dele estudar, se formar numa faculdade e ter um emprego onde ele vai poder trabalhar com ar-condicionado, um ambiente confortável igual aqui, só que ele, por ter aquela programação de que o dinheiro para se ganhar tem que suar, ele não vai se sentir feliz ali de forma inconsciente. Não quer dizer que ele vai falar assim, poxa, meu pai falou que o dinheiro a gente tem que suar para trabalhar, para a gente ganhar, tem que suar. Não, inconscientemente ele tem aquele comportamento e emocionalmente ele nunca se completa. No fundo da mente dele ele vai estar pensando, pô, eu vou ter que sofrer para mim ganhar o dinheiro e conquistar alguma coisa na vida. E tudo isso é por amor ao pai ou à mãe. A mãe, por exemplo, que fala pro filho, vamos criar um exemplo, isso é muito comum de acontecer também, da mãe que, às vezes, o filho, a filha, vamos criar um exemplo aqui, a filha vê com muita frequência a mãe sendo agredida pelo pai, verbalmente ou fisicamente. E a mãe fala para a filha assim, filha, homem é coisa que não presta, homem não presta. A filha, ela está criando uma modelagem de que homem é sinônimo de que homem não presta. Ela pode crescer, isso acontece com muita frequência, ela pode crescer tendo à sua volta possibilidades dela casar com um homem que possa fazê-la feliz, um homem de bem, socialmente falando, só que ela sempre vai se associar a homens que não prestam, porque é o que a mamãe passou para ela. E lembrando também que pode acontecer até ao contrário, né? Às vezes, até você está falando assim da mãe, mas também às vezes o pai, né? Às vezes tem um mau relacionamento com a mãe e vai falar assim, a mulher não presta casar. Aí é o filho cresce com aquilo, sim. Pode acontecer a situação inversa. Tudo é questão psicológica, né? Que você está querendo colocar. Sim. Questões, por exemplo, de pessoas que sofrem com compulsão alimentar, pessoas que estão em situação de sobrepeso, e a pessoa muitas vezes que faz tratamento de obesidade, elas procuram às vezes procedimentos e geralmente a pessoa que sofre com obesidade, ela está sempre à procura de tratar o efeito. Boa parte das pessoas que sofrem com compulsão alimentar, elas procuram tratar o efeito e enquanto elas não tratam a causa, dificilmente elas vão resolver o problema. Por exemplo, o que seria tratar o efeito? Cirurgia bariátrica, remédios
que a pessoa perde peso de uma forma muito rápida, grampeamento do estômago. São situações que podem resolver, só que muitas vezes tem um efeito contrário. Eu atendo clientes, atualmente atendo apenas online, mas eu atendo uma cliente que ela fez o grampeamento, o físico, ela quase que morreu, ela teve sérias consequências, porque não se tratou a causa do problema. E quando a causa daquela compulsão alimentar, daquela obesidade é emocional, ela pode às vezes até emagrecer forçosamente, porque conseguiu-se uma forma, por exemplo, de instalar um balão no estômago. Ela não vai ter espaço físico para colocar mais comida do que ela gostaria de comer. Logo, se o prazer que ela tinha anteriormente era a comida, aquele prazer para esconder algo que ela tem dentro dela, uma depressão, uma tristeza, o que vai acontecer? Ela não vai ter mais aquele prazer na comida. Por quê? Ela tem um balão. Mas ela pode ter uma depressão porque ela não consegue suprir aquele prazer momentâneo a curto prazo de comer e de se alimentar. Então, enquanto não se trabalha com a causa, e acontece muitas vezes também, Wagner, vamos supor, a pessoa tem um problema de fuma demais, né? Tabagismo. É muito frequente a pessoa, ela faz um tratamento, deixa de fumar, não trabalhou na causa e depois ela engorda. É muito comum isso, a pessoa deixa de fumar e engorda. Fala, nossa, fulano agora está bem, ele deixou de fumar, agora engordou. Por quê? Pode acontecer. Tudo isso que a gente está falando não quer dizer que é algo certo. É uma questão muito genérica, abrangente. Varia de pessoa a pessoa, mas é algo assim que há possibilidade de acontecer e acontece muito. Então, a pessoa deixou de fumar, começou a comer demais. Por quê? Ela é chamado na psicanálise de transferência. Ela transfere o sintoma do cigarro e começa a comer demais, porque ela deixou de fumar. Ela foi obrigada quase que... Então, às vezes, alguma técnica que cria uma aversão, a pessoa sentir o nojo do cigarro, só que o problema dentro dela continua. Enquanto existir o problema dentro dela, vai ter sempre aquela briga interna, ela vai ter sempre aquela tristeza, sempre aquele problema a ser resolvido. É como as pessoas falam, tenta substituir um vazio com uma outra coisa, com a mesma fator e sequência, né, que pode me prejudicar. Sim. E assim, a psicanálise, você trabalha, ela vem de um ramo de quê? Assim, de medicina, de estudo, ciência. Como é que chegou a essa questão, desse estudo? Em primeiro lugar, Wagner, eu quero mais uma vez aproveitar a oportunidade que você está nos dando. Eu falei um pouco menos da carreira de música, de rádio. Depois a gente pode até falar alguma coisa que foi interessante. Está muito interessante, né? Porque às vezes, hoje em dia, igual você falou, hoje em dia, né, no mundo que a gente vivemos, que é até de correria, de trabalho, né? As pessoas têm muita ansiedade, têm muita depressão, então é um fator que vem a encontro, né, do que a gente está vivendo hoje. Sim. No caso, eu não sou psicanalista, eu sou terapeuta holístico. Eu trabalho com hipnose clínica. A hipnose... Mas tem algo a ver assim na área da saúde, uma coisa com a outra? A hipnose, o que acontece? A hipnose, qual a denominação da hipnose? Ela é uma ferramenta, falando assim de uma forma mais abrangente, para depois a gente chegar na terapia. A hipnose, ela é um estado alterado de consciência, que pode acontecer de forma induzida ou natural, para a gente primeiro entender e chegar na parte terapêutica. Então, quando acontece a hipnose? A hipnose, na verdade, muitas pessoas acreditam que a hipnose tem alguma coisa a ver com sono, porque num estado em que a gente trabalha uma terapia, o fechar dos olhos, ele facilita para que você se concentre, né? Uma coisa é você falar para o cliente, relaxe, ela com os olhos abertos, quando ela fecha os olhos, ela fecha o acesso visual e aumenta a possibilidade dela se concentrar. Mas a hipnose não tem nada a ver com sono. No começo, quando foi denominado o termo hipnose, o médico que cunhou esse termo, o médico escocês chamado Dr. James Braid, ele achava que a hipnose seria um estado de sono. Só que depois, com o tempo,
ele fez algumas experiências monitorando o cérebro de uma pessoa em estado de transe e uma pessoa que estava dormindo, através de eletroencefalograma, e foi avaliado, verificado que uma pessoa em estado de transe, as ondas cerebrais dela estão em constante atividade, diferente de uma pessoa que está dormindo. Então, o que na verdade é a hipnose? A hipnose nada mais é do que foco. Toda vez que a gente está focado em algo. Por exemplo, agora, a conversa com você está tão agradável que se alguém tocar no meu celular, eu não vou ouvir. Eu estou num estado de transe, um estado de foco. Quando você está, por exemplo, procurando o celular e às vezes você está com o celular no ouvido. Ou às vezes você está procurando a chave da casa ou do carro e você está com a chave na mão. Você está tão preocupado em procurar que você não vê que aquilo está. Então a hipnose nada mais é do que foco. Trazendo para a parte clínica, quando você trabalha com a hipnose para trabalhar ansiedade, depressão, crise de pânico, fobia, você vai usar esse mesmo estado de foco para localizar a causa do problema da pessoa, que está na sua mente inconsciente. Considerando 100% da nossa questão mental, olha só que interessante, Wagner, 90% das nossas, da forma como a nossa mente nos comanda é de forma inconsciente. A gente tem uma parte mecânica que, por exemplo, se essa mesa tivesse quente, em alta temperatura, se eu colocar a mão aqui, automaticamente eu dou um pulo, eu não vou pensar duas vezes, nossa, minha mão está queimando aqui, acho que eu vou tirar, senão vai queimar. Não, é instintivo. É uma parte do nosso cérebro chamada cérebro reptiliano, que é responsável pelos nossos instintos. Quando você começa a trabalhar com a hipnose clínica e você vê as questões, a pessoa fala assim, eu tenho medo de elevador, de andar de elevador. Mas você sabe perfeitamente que você vai entrar no elevador, é 100% seguro, outras pessoas estão ali. Eu tenho medo de cobra. Só que a cobra está lá do outro lado da rua. É mais fácil ela ter medo da gente do que a gente dela. Mas é algo inconsciente que está na mente inconsciente da pessoa. E esses 90% é que é responsável. Toda vez que você fala assim, eu vou me controlar, eu vou dormir bem. Essa parte fala, não, dormir bem é perigoso. Eu vou agora ser uma pessoa que vou me esforçar para comer menos. Alguma coisa diz a você assim, não come doce, que o doce vai dar um prazer maior para você. E esses 90% da mente inconsciente, quando nós utilizamos a hipnose de forma terapêutica, a gente vai trabalhar nessa parte inconsciente para ver o que existe ali de tão importante que se transformou numa verdade para aquela pessoa, para que ela tenha medo de elevador, para que ela tenha medo de cobra. E aí quando você mostra para aquela mente inconsciente que possivelmente tenha acontecido alguma coisa que fez com que ela tivesse medo daquilo, que aquilo é irrelevante, que aconteceu naquele momento, mas que agora já não tem mais a necessidade dela acreditar naquilo, você ressignifica e a pessoa se lembra do que aconteceu, mas sem aquela carga emocional. Hoje, a hipnose no Brasil, ela é uma ferramenta terapêutica que é reconhecida pelos Conselhos Federais de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e pelo Conselho Federal de Psicologia. Não quer dizer que só psicólogo, médico, enfermeiro, terapeuta ocupacional ou dentista possa trabalhar com hipnose. Mas esses profissionais, eles para trabalhar com hipnose, eles têm que trabalhar dentro da regulamentação do próprio conselho. Cada conselho ele vai editar, sendo que no Brasil, para se trabalhar com hipnose, a hipnose não é uma terapia regulamentada. Então você pode, por exemplo, fazer um curso de hipnose e trabalhar como hipnoterapeuta, como hipnólogo, como o meu caso. Em alguns países, para se trabalhar com hipnose, o hipnoterapeuta tem que ter uma formação superior de acordo com a legislação de cada país. Aqui no Brasil, a hipnose no governo Jânio Quadros, ela chegou a ser proibida, porque o governo daquela época, todo aquele período de 1960, alguma coisa, o presidente Jânio Quadros proibiu o uso da hipnose. No governo do Fernando Collor de Mello, ele, curioso por saber o que era a hipnose, ele fez inclusive uma sessão de regressão, aí liberou o uso da hipnose. Então hoje no Brasil, inclusive,
Eu estava conversando até aqui na cidade mesmo, a possibilidade, vi com uma certa autoridade aqui da cidade, não tem nada oficial ainda, né? Mas a possibilidade, porque a hipnose, ela, em 2018, ela foi incluída como prática integrativa para que profissionais do Sistema Único de Saúde, o SUS, possam utilizar a hipnose em seus pacientes. Existem outras terapias, como cromoterapia, que é você trabalhar as cores de forma terapêutica, o reiki, que é a transmissão de energia com a imposição das mãos, a apometria, a acupuntura e a hipnose. Então, profissionais, por exemplo, um psicólogo, um médico, ele pode utilizar a hipnose dentro do SUS para os seus pacientes. Até para medicar as pessoas, né? Você estava comentando em questão, né, até do ex-presidente, né, da questão de regressão. Essa regressão que você fala é igualzinho que a gente vê em filme, novela, comentário, que a pessoa deita, você relaxa, você estuda, ou a pessoa vai no passado. Isso daí mais ou menos? Os filmes, eles têm um lado positivo que eles ajudam bastante a divulgar a hipnose, mas os filmes, principalmente, é claro que o filme tem que ter todo esse contexto, né, místico, mas o filme ele acaba dando um ar de suspense à hipnose e com isso criando muitos mitos que são mantidos até hoje pelas pessoas que ficam na dúvida se realmente aquilo acontece, se não. O que é a regressão? A regressão, ela é um dos fenômenos, uma pessoa em estado de transe, ela pode regredir. Vamos considerar que o regredir é você voltar a algo que aconteceu ontem. Por exemplo, se eu perguntar a você, falar para você, Wagner, se lembra o que você comeu anteontem? Você já está fazendo uma regressão de idade, você está voltando. Que não precisa ser necessariamente regressão à sua infância, regressão ao útero materno, tem a terapia de vidas passadas, não que seja necessariamente regressão a vidas passadas. A regressão é um recurso terapêutico que se usa para você buscar a causa do problema. E é uma ferramenta, sim, muito eficiente. Eu, particularmente, eu sempre utilizo a regressão na maioria dos clientes. Recentemente, uma cliente que eu atendi, ela reside, não me lembro qual estado que ela reside. Ela estava com medo inconsciente, ela vivia com medo, mas não sabia de quê. Fizemos a sessão de regressão, ela voltou até o ventre materno. Ela voltou até o ventre materno. Mas o que tem a ver o medo dela com o ventre materno? Porque a mãe dela teve uma gravidez de muita dificuldade. E pela mãe dela, foi uma gravidez indesejada, né? O pai não chegaram a programar e o pai dizendo que ia embora de casa. A mãe sentiu toda aquela pressão e a criança no ventre materno sentiu, geralmente sente o que a mãe sente, mas a criança não consegue diferenciar que o que ela está sentindo não é dela, é da mãe. E ela trouxe aquilo para a vida adulta dela e aí a gente tem que dissociar, mostrar para aquela criança no ventre materno que o que ela estava sentindo não era dela, da mãe. E aí o medo é eliminado. E isso que é uma forma até de ajudar a pessoa, né, nessa questão da regressão, né? Sim. É ver qual é o problema dela. E nessa questão aí também, por exemplo, é parecido, por exemplo, uma pessoa que tem um exemplo, né? Não sei se posso usar isso. Que tem uma forte dor de cabeça e já faz vários tratamentos e nunca sabe qual o motivo daquela forte dor de cabeça. Às vezes, nessa regressão, as pessoas conseguem decifrar o que isso pode causar. As dores, chamadas dores crônicas, elas são muito eficientes. As dores crônicas são uma incógnita na medicina. E isso que deixa muitas pessoas preocupadas. Imagina só, você tem uma dor, você vai ao médico, e aí o médico fala para você, Wagner, infelizmente você está com uma fratura. Você fala, bom, dos males o menor, pelo menos eu sei o que eu tenho. Agora imagine, você vai no médico, você continua com a dor, o médico não encontra a causa, e você continua com aquela dor durante muito tempo. As dores crônicas, com a hipnose clínica, consegue-se trabalhar com excelentes resultados. Eu tive recentemente uma cliente de Saquarema, Rio de Janeiro. Ela vinha com uma dor muito forte no tornozelo direito. Ela fez diversos
tratamentos, diagnósticos, não encontrou a causa e continuava com a dor. Aí nós fizemos apenas uma sessão com ela. Depois de 2 meses eu entrei em contato para algum outro assunto e eu perguntei a ela, e como é que está a situação da perna? E ela falou assim, eu nem lembrava mais daquela dor. Era uma questão, aquela dor crônica, ela é associada a alguma questão emocional, psicológica. Aí você pode tomar remédio, pode amenizar aquilo ali, pode, né, ter outros procedimentos, mas se você não trabalhar a causa, não resolve. E a gente estava comentando sobre questão de filme, eu vou citar um aqui que eu vi, ele até um filme que se passa na Alemanha, né? A história conta, logo depois da guerra, essas coisas e tal, teve um garoto, inclusive eles botaram até fatos reais, mas em filme a gente sempre duvida. Mas no percorrer da história, aquilo puxou muito a minha atenção. Eu gosto de ver muito filme e pesquisar por que daquela história. Então se passou a guerra, e esse menino, ele foi morar com um parente deles no interior da Alemanha, bem afastado da capital, essas coisas assim, onde tinha aquele movimento de guerra. E os anos se passaram, né? Eu acredito que 2, 3 anos, ou até mais, o garoto já estava jovem, isso foi quando ele era bem novinho, e o garoto não andava. Só em cadeira de roda, e ninguém sabia por quê, que não andava, as pernas não andavam. E no percorrer ali foi feito uma hipnose, né, um tratamento ali da época, tal, mostrou, e dentro da hipnose descobriu que o garoto, ele andava, ele não tinha problema nenhum, entendeu? Os médicos enganavam, essas coisas todas, porque não sabia, então os médicos daquela época não queriam admitir que não sabia da doença, não sabia o porquê, entendeu? Então falava que o menino não podia andar. Só que eles descobriram que o menino podia andar porque ele já andava. Ele só parou de andar, acho que uns 4 anos de idade, depois que os pais dele morreram por causa da guerra. E aí eles foram morar com outro parente. E quando chegou na casa desses parentes, ele já não andava. E os parentes não sabiam disso. Então ali esse que fazia o hipnose falou que era um trauma mental, que o garoto começou a andar. Para reduzir o filme, né? Começou a andar. Isso é realidade mesmo? Funciona? Tá no contexto? Ou é só o filme mesmo? Guardando assim as possibilidades. Cada caso pode ser um caso, mas isso é possível de acontecer, sim. De um trauma, a pessoa parar de andar? A pessoa pode parar de falar. Eu atendi uma cliente. Com essa regressão ele voltou, né? No filme ali, acabou a regressão e tal. Quando acabou, o menino começou a andar e aí os parentes tudo ficou alegre e tal, e acabou o filme. Eu atendi uma cliente, eu fui procurado pela mãe, a menina de mais ou menos, não sei se ela tinha 14, 15 anos mais ou menos. E essa menina foi até um desafio para mim, porque o que é hipnose? É comunicação. Você não pode atender com hipnose uma pessoa que está em coma, não dá para você atender. Você não pode atender com hipnose uma pessoa que está em crise psicótica ou crise esquizofrênica, porque tem que ter comunicação. E com isso a gente já quebra um mito de que a pessoa tem um poder sobre o hipnotizado, tipo assim, que eu tenho os poderes de dominar a mente, não. Só acontece se a pessoa se permitir. É a mesma coisa que você, o cliente, está dirigindo e eu no banco do carona, eu só dou as orientações, fala, vai para a direita ou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda e bater com o carro no poste, é por conta do cliente. E a mãe me procurou com a menina de 15 anos, ela estava tão traumatizada que ela não estava conseguindo falar nada. E eu falei, como é que eu vou tratar dessa menina se a gente precisa pelo menos saber o que acontece, o que aconteceu. E ela falou assim, eu falei, mãe, o que aconteceu? Ela relatou alguma coisa que, a princípio, ela teria sido violentada por alguém da família. E eu falei assim, o que a gente pode fazer? Falei para a menina, vamos fazer assim. O que significar para você sim, você levanta o dedo indicador direito. Tá ok? Ela só fazia isso. O que significar não, você do dedo esquerdo. E fiz uma sessão, mas não fiz com muita expectativa, porque, enfim. E ela saiu de lá e falou, tá tudo bem, você tá melhor?
E eu falei, mãe, é recomendável que você volte aqui com ela outras vezes. Quando foi à noite, eu mandei um zap para a mãe perguntando, né, qual foi a resposta, se a menina teve algum sintoma diferente. E aí ela me respondeu no WhatsApp, falou, ela já está falando até demais. Então, possivelmente o trauma que ela sofreu fez com que ela perdesse a voz. E ela voltou a falar em apenas uma sessão. A maioria dos casos de gagueira podem ser causados por problemas psicológicos. Geralmente, quando a criança ela tem uma dificuldade de se comunicar, de expressar aquilo que ela está sentindo. Isso acontecia muito antigamente, né? Aquela educação tradicional, do tipo assim, quando eu falar, você fica quieto, quando tiver os mais velhos falando. E a criança, às vezes, quer expressar o seu ponto de vista, não tem, às vezes, como. E o pai ou a mãe ainda fala assim, e se você falar, você vai apanhar. A criança ficava com medo e criava esse trauma de gaguejar, né? Não quer dizer que, às vezes, a gagueira ela desenvolve instantaneamente, mas em algum momento, na fase adulta, ela pode aprender a gaguejar. E a nossa mente, Wagner, ela tem assim, um poder muito grande. Toda a vida que nós temos, tudo aquilo que nós temos, é a realidade que a gente traz, acima de tudo, na nossa mente. Já viu aquele dia que você acorda e você fala assim, hoje eu vou conseguir fazer tudo isso, hoje eu vou conseguir realizar isso. Pode acontecer o que acontecer em volta que você desenvolve essa certeza que você vai conseguir. Agora, quando você tem a gente fala crença, de que você não pode, que você não é capaz, pode ter pessoas à sua volta que estão para te ajudar, mas se a gente já sai com aquele pensamento, automaticamente a gente está trazendo para nós aquela certeza que a gente não vai conseguir. Tem um livro muito impressionante, chamado O Poder do Subconsciente, que ele traz diversos relatos de pessoas que se autocuraram com o poder da mente. E mostra o quanto que, às vezes, a forma como a gente fala é impactante para os resultados na nossa vida. E conta um fato de um senhor que ele tinha uma filha que sofria de uma doença autoimune e naquela época não tinha cura para aquela doença. E ele frequentemente dizia, eu daria tudo, eu daria o meu braço direito para que a minha filha ficasse curada dessa doença. Comentava. Até que um dia, ele estava andando no banco do carona de um carro, numa avenida, e um carro ultrapassa o outro e o braço dele estava de fora, decepou o braço dele. Em questão de minutos, a filha ficou curada da doença. É um dos relatos impressionantes do livro O Poder do Subconsciente. As verdades, tudo aquilo que a gente acredita para nós. Você já viu aquela pessoa que ela tem o hábito de estar sempre doente? Quando não tem doença, ela encontra? Tipo assim, ela está sempre frequentando os postinhos de saúde. Eu já ouvi muito isso. Quanto mais antigamente, né, os pais falavam muito isso. Você vive doente, rapaz? Isso muitas vezes a pessoa tem um tipo de comportamento, porque esse comportamento que a gente tem, muitas vezes, de se fazer de vítima, nós trazemos até da nossa infância, de forma inconsciente. Porque quando nós éramos crianças, o que acontecia muitas vezes? A gente só tinha a atenção dos nossos pais quando a gente ficava doente. E às vezes um lar onde a criança dividia a atenção com 2, 3 irmãos, a gente começa a perceber de forma inconsciente que toda vez que eu estou mal, eu tenho mais atenção das pessoas. Logo, se a gente não nos educar, a gente traz isso para a vida adulta, só que quando a gente cresce, a gente às vezes não tem mais o papai, a mamãe e a vida que nos ensina. E então a gente começa a tentar chamar a atenção das outras pessoas, de forma inconsciente. Estou doente. Quando você está doente, se faz de vítima, a possibilidade de que outras pessoas te procurem. Quando a gente é criança, depois que a gente cresce, é o contrário. Você começa a reclamar muito, você espanta, é o chamado desmancha bolinho, né? Então, automaticamente, esses comportamentos, esses padrões de comportamentos que nós trazemos da nossa infância, é por isso que o trabalho do autoconhecimento é muito importante. É a gente ver o que nos limita da gente viver, o que nos impede da gente ser melhor, seja fisicamente, profissionalmente,
o que nós trazemos da nossa vida adulta que está relacionado com a infância, as frases em comum que a gente ouvia, o que a mamãe mandou de verdade para a gente, que a gente traz como verdade. Eu tenho um amigo que ele sempre diz, só ganha dinheiro quem rouba. É a crença e a verdade dele. É claro que existem pessoas, como se, né, as pessoas falam isso, é como se elas associassem que riqueza é sinônimo de deslealdade, de a pessoa ser desonesta. Riqueza e honestidade não necessariamente precisam andar juntas, né? Até porque a gente vê pessoas que têm dinheiro que são honestas, pessoas que têm dinheiro que são desonestas, pessoas que são pobres fisicamente, financeiramente honestas e pessoas que são pobres fisicamente desonestas. Mas essa crença, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas associam que dinheiro é sinônimo da pessoa ser desonesta, ser desleal, e isso faz com que muitas vezes, se nós não acreditamos que o dinheiro é algo que vai nos dar uma boa reputação, para que a gente vai ter dinheiro na vida se o dinheiro é algo ruim? Inconscientemente a gente vai sempre arrumar argumentos para não ter. É verdade. Então funciona por aí. Então, como você está falando aí, então já chegando o fim do programa, mas você é um cara que está sempre por dentro da área fica hipnotizando, trabalhando, e a pessoa, como é que pode conseguir te encontrar, quiser saber mais detalhes sobre essa área que você trabalha, pedir uma ajuda, como é que faz? Opa, obrigado, Wagner. Quero te agradecer pela oportunidade. Hoje, atualmente, eu atendo apenas online. Então, como funciona um atendimento online? O atendimento online, ele não funciona. Graças a Deus, com o atendimento online, existem muitas vantagens em relação ao atendimento presencial. Um deles é a pessoa que, dependendo do problema que ela tem, até o fato dela sair de casa para procurar ajuda psicológica, terapêutica, já é um grande empecilho para ela. Então, eu atualmente já atendi pessoas na Suíça, pessoas da Suíça, da Suíça, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Angola, Suíça, atendendo de forma online. E tudo isso, essa flexibilidade que o mundo online nos dá, faz com que o atendimento online, né, que se tornou uma grande realidade, principalmente com a pandemia, as pessoas se sentem muito mais à vontade no sentido de elas estarem em suas residências. Então, por exemplo, uma pessoa que foi violentada e ela precisa de um atendimento terapêutico. Eu estou no meu espaço terapêutico na minha casa e ela no seu espaço também dentro da sua casa. Ela sabe perfeitamente aquela privacidade que ela tem faz com que ela se sinta melhor. Ao contrário, o atendimento presencial também é fantástico, dependendo da terapia, não tem como você fazer online, mas com as ferramentas que eu trabalho, hipnose clínica, PNL, coaching, que são outras ferramentas que a gente trabalha com a ressignificação de crenças, a gente trabalha de forma totalmente online. Pedir licença então a você, vou dar aqui o meu contato, o meu WhatsApp é o DDD 24 99309 4428 99309 4428. Pode me procurar também no meu Instagram. O Instagram é Luciano Araújo, Luciano com 2 N's. Tem o Facebook também. Não tem assim uma presença diária nas redes sociais, mas podem me encontrar, onde você vai ver depoimentos de clientes também, alguns vídeos onde a gente fala mais sobre hipnose. Tem também o meu canal no YouTube com algumas aulas. E aproveitar, Wagner, convidar também os seus telespectadores para um curso presencial que eu vou realizar nos dias 9 e 10 de dezembro aqui em Paraíba do Sul. Serão alguns terapeutas que virão de outros municípios. E também, é claro, né, o convite, principalmente para os nossos queridos amigos de Paraíba do Sul e toda a região, serão dias 9 e 10 de dezembro na colônia de férias, aqui em Paraíba do Sul. Centro Atendimento de Paraíba do Sul. Esse curso, ele é um curso aberto, não há necessidade da pessoa já ter experiência como terapeuta, estudar alguma outra terapia. Eu nunca estudei nada, eu quero aprender. Então, nesses 2 dias, eu vou compartilhar as técnicas onde você, saindo de lá, você vai poder já começar a fazer os seus atendimentos, você vai compreender como a mente humana funciona,
o que você pode fazer para as técnicas de indução, regressão, técnicas básicas, técnicas avançadas de regressão, técnicas para você trabalhar emagrecimento, depressão, ansiedade, crise de pânico, fobias, tudo de forma segura. Então está feito o convite, dias 9 e 10 de dezembro. E como é que ela tem para poder participar? Tem um ingresso, tem um limite, como é que é? A princípio, a gente não está colocando assim um limite de pessoas, né, pelo menos até agora. Uhum. Né? Pode entrar em contato diretamente pelo mesmo WhatsApp. O que pode acontecer é a gente encerrar, a gente está vendendo por lotes, né? Então o primeiro lote ele já está liberado. É só dar uma olhadinha, entra em contato no WhatsApp, eu mando o link diretamente para a pessoa, e aí tem toda a explicação do cronograma do curso, né? As pessoas que quiserem o certificado, já terá direito ao certificado, à apostila, e o suporte, né, diretamente comigo depois do curso, para a gente estar sempre em contato. E fora disso daí, você sempre dá as suas consultas online, sempre deixando Sim. aí para as pessoas atentas. E, mais uma vez, eu agradeço aí também sua presença. Nós vamos marcar outros encontros aí, né, para você estar aí passando explicações. Às vezes as pessoas hoje estão muito curiosas, né, sobre esse assunto. Vamos tirar dúvida aqui. Vamos estar retornando um dia aí. Nós vamos estar terminando o programa, né, que é o podcast do Letra, com Luciano Araújo, e ele dando as considerações finais aí mais uma vez e passando a data mais uma vez para vocês aí do curso, né, Luciano? Fica à vontade aí para a câmera. Obrigado, meu amigo Letra, obrigado aos ouvintes mais uma vez pela oportunidade. Né? Foi um grande prazer ter estado aqui para a gente poder falar um pouco sobre a hipnose, falamos um pouco também sobre música, um pouco sobre rádio. Então, caso você queira saber mais sobre o nosso atendimento, o nosso WhatsApp é 24 99309 4428 e o nosso e-mail é contato@lucianoaraújo.com, contato@lucianoaraújo.com, Luciano com 2 N's. O nosso curso presencial de hipnose clínica e regressão será nos dias 9 e 10 de dezembro, na colônia de férias em Paraíba do Sul. Serão 2 dias, de 9 da manhã até às 17 horas. A gente vai fazer práticas dinâmicas, tirar dúvidas, e a gente está vendo, inclusive, uma possibilidade aí com a parceria com o nosso grande amigo Wagner Letra. É isso aí. Em breve vai ter boas notícias aí para quem quiser saber mais do assunto. Então vamos ficando por aí. Não deixe de ir lá no YouTube, TV Unidos PS. Você vai ver esse programa, muitos outros também, se você queira conhecer, na Rádio Unido Gospel, em todas as redes sociais, inclusive lá no meu Facebook, Wagner Letra com V. E assim nós vamos estar terminando mais um podcast nessa semana e retornaremos semana que vem. Para todos, uma boa noite e fique com Deus.